tua denominação, meu querido, tem alguém necessitado? Tem alguém que precisa de alguma coisa e a tua denominação? Você chega para o teu pastor e fala, olha, me dá aqui R$ 50 para comprar um bujão de gás ou botijão de gás, 2 quilos de arroz, um remédio para o filho doente, me dê aqui agora. É feito isso? Não, né, mano? Tem que levar para reunião, em determinadas denominações, tem que levar para reunião de comissões, para decidir se pode dar algum dinheiro para matar a fome de alguém, né? Amados, é interessante observarmos também que houve uma radical mudança na mentalidade dos seguidores no que se refere a dinheiro, tanto na forma contributiva quanto na aplicação financeira, pois nos versículos que nós já lemos, encontramos um levita, Barnabé, amado, levita. Conforme a aliança antiga, quem é que deveria ser, para quem deveria ser dados os dízimos? Não era para os levitas, e Barnabé era levita, o qual pela velha lei cerimonial, né, teria o direito a que o templo sustentasse. Agora estava trazendo aos pés dos apóstolos uma oferta em dinheiro para que pudesse socorrer aos necessitados. Estão sentindo, amado, que a coisa foi quebrada, foi interrompida, né? Seguir um curso agora é outro. É possível, amado, que as lideranças das denominações evangélicas em nossos dias sonhem em ver nos seus membros a disposição de vender todos os bens materiais e entregar todo o dinheiro ao tesoureiro. Aliás, eu já participei de uma reunião, na minha época, dentro das denominações, em que o responsável pelas finanças da minha denominação tentava passar para os irmãos a ideia de que os cristãos deviam fazer um testamento, um testamento, enquanto em vida, a fim de que depois de sua morte seus bens continuassem servindo a obra. Amado. Havia muitos casos, né, em que os herdeiros dissipavam a herança nos vícios, né, em obras das trevas, vamos colocar tudo entre, né, aspas isso, né? E sendo assim, segundo aquele responsável, né, pelo departamento de finanças da minha denominação, ele aconselhava que as pessoas deviam deixar os seus bens para a denominação. Aqueles que se aproveitam da experiência apostólica com a intenção de seduzir os incautos a entregarem seus bens para a denominação, quer em vida, quer após a morte, esquecem de 2 significativos detalhes, amado. Vamos nele lá. Primeiro, no primeiro século, amado, ser um seguidor do Messias era ser um fora da lei. E como tal, corria-se o risco de ter os seus bens confiscados pelo império. Sendo assim, era melhor vendê-los e antes de qualquer coisa, né, antes de que qualquer forma humanitária, aplicá-los na ajuda aos necessitados. Mateus, amado, capítulo 10, verso 42, diz assim: e aquele que der até mesmo um copo d'água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Segundo ponto, toda a oferta que se traziam era usada de forma comunitária, de modo que os necessitados eram supridos. Capítulo 4 de Atos, verso 35 diz assim: e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Atos capítulo 6, verso 1 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Neste texto, amado, a Escritura continua a evidenciar que, mesmo com o crescimento quantitativo de pessoas que se juntavam aos do caminho, a prioridade em suas finanças continuava sendo os necessitados. Outro aspecto, amado, muito relevante, é que com a expansão das pessoas que aceitavam as boas novas, surgiram as primeiras dificuldades, pois se manifestara entre eles a terrível injustiça do corporativismo em favor das viúvas hebreias. No entanto, os versículos seguintes mostram como as pessoas souberam, com humildade, buscar a solução na convocação de pessoas comuns, a fim de que todos pudessem, de forma unida e democrática,
encontrar a solução de problemas. Atos capítulo 6, verso 3 diz assim, amados: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Pois é, amado, nós vimos aqui algumas passagens que não tem como as pessoas dizerem ou afirmarem que o nosso Messias ou os apóstolos dizimavam. Aqueles dinheiros ou aquelas ofertas que era arrecadado ali era para suprir necessitados, não era para construir igreja, não era para pagar salário de ninguém, não era para que algum líder tivesse casa, carro, dentista, escola. Eles faziam isso, eles tinham que trabalhar. E aqueles que quando viajavam eram sustentados por essas ofertas, era num contexto completamente diferente do nosso. Eles tinham que expandir a palavra, amado. Hoje tem internet, olha que estou falando com vocês. Talvez alguém esteja me escutando agora do outro lado do mundo. É outro contexto. Mas mesmo que fosse, nós não encontramos aqui nenhuma afirmação de que os dízimos são validados lá no Novo Testamento ou nos Evangelhos. Tá bom, amados? Muito obrigado. O vídeo hoje foi curto, porque realmente não tem muito o que dizer, porque não há informação nenhuma sobre dízimo no Novo Testamento e muito menos na transição da lei para a graça, tá bom, amados? Lembrando então que nós temos lá o nosso canal, entra lá no nosso canal, dá um joinha, se inscreva lá, dá uma força para nós, tá bom, amados? E ainda, né, deixando bem claro que todo esse meu embate não é para denominação nenhuma, não é para líder nenhum, não é para pessoa nenhuma, é somente, mais uma vez, no campo das ideias, do raciocínio, né? E pegarmos a base da fé que são as Escrituras e trabalharmos essas informações. Tá bom, amados? Muito obrigado e até a próxima.